Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos, e vamos hoje aqui dar continuidade, à nossa série sobre 7 pecados capitais. Hoje chegamos ao terceiro pecado, que é a inveja. E o que seria inveja, então? Como é que a gente pode definir, Qual o significado da inveja? Então, a inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que sente mal pelas conquistas alheias, É muito interessante isso, A questão da inveja é complicado, porque a gente vai ver algumas histórias aqui que eu vou compartilhar com vocês da Bíblia, E ver como esse sentimento ele é perigoso, As consequências dele é terrível. E aqui na palavra nos diz assim, em Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É a carta de Paulo aos Gálatas. E em 1 Pedro 2:1 diz, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então a gente sabe que a inveja é uma obra da carne, É um sentimento pequeno, um sentimento mesquinho e um sentimento devastador, que ele causa um mal em quem sente e sobretudo naquela pessoa que é o objeto da inveja. É terrível. Inclusive, o primeiro homicídio registrado na palavra de Deus, Caim matou Abel. E esse homicídio foi por causa de inveja. Vamos ler aqui o texto na palavra de Deus, que é bem interessante, capítulo 4 de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, como auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está enfurecido? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Quando estava lá, Caim atou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que você fez? Escutei da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. E assim o Senhor tratou com Caim. Então veja, Caim ele sentiu inveja do irmão ao ponto dele planejar, chamar o irmão ao campo, atar o irmão, é o que diz aqui o texto, que ele atou o irmão, amarrou, em outras palavras, Ele amarrou o irmão, imobilizou o irmão e matou o irmão. E esse motivo de inveja, veja que o que foi que aconteceu com ele antes dele executar o crime. Primeiro, diz que ele se enfureceu. Ele teve aquele ataque de fúria, de inveja contra o seu irmão. E o seu rosto, está no versículo 5, mas Caim e a sua oferta o Senhor não aceitou, então o seu rosto se transformou. O semblante dele mudou. E observe quando a pessoa tem inveja, realmente que ela fica assim, enfurecida, Quando ela não consegue aceitar o sucesso do outro. Ele estava com raiva, porque disse assim, eu fui rejeitado, eu não fui aceito, a minha oferta não foi aceita pelo Senhor, mas o meu irmão foi. Então ele ficou com raiva do irmão e planejou o crime. E a gente vai ver mais adiante, lá na história de José do Egito, que José é a mesma coisa, aconteceu com José, José, ele tinha um tratamento diferenciado por parte do seu pai, que o amava e que deu uma túnica a ele de presente. Uma túnica era uma espécie de vestido, um manto que ele, colorido, bonito, bem caprichado ali, que
que Jacó deu para José. E os seus irmãos ficaram com inveja, disseram, poxa, meu pai faz diferença entre filhos e filhos, né? E ama José, e gosta mais de José. Aí aqueles irmãos todos, né, conspiraram contra José, né? E tentaram matar, mas depois um disse, não, ele é nosso irmão, não vamos matar, vamos vender. E venderam para o Egito, e a gente sabe a história toda, né? O desfecho de como José sofreu tanto em muito tempo para conquistar, para chegar até governador do Egito. Foi uma trajetória longa, um processo de humilhação, né, de injúria, de difamação. Teve toda uma história de José vivendo todas aquelas coisas, né? Parece que Deus faz assim sempre com todo mundo, que Ele quer colocar num patamar mais alto, e primeiro a pessoa tem que descer muito. E foi o que aconteceu com José. E José foi invejado pelos irmãos, José foi vendido pelos irmãos. Esse sentimento mesquinho que é capaz de fazer coisas tremendas. A gente vê também mais adiante na história de Davi, né? Davi venceu Golias, Davi tinha muitas conquistas, e as mulheres começaram a cantar e dizer, olha, Saul venceu 1000, mas Davi vence milhares. E aí Saul ficou muito chateado e muito invejoso. Ele ficou com uma ira, com inveja de Davi, e ele disse que passou a perseguir Davi. Davi teve uma série de problemas por conta do ciúme, da inveja de Saul, né? E eu me lembrei dessa historinha aqui, que é bem conhecida e é bem interessante, né? A cobra e o vagalume. Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Ele fugiu rápido, com medo e feroz da predadora cobra, que nem pensava em desistir. Fugiu um dia, 2, outro dia mais e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra, posso lhe fazer 3 perguntas? Disse a cobra, pode, não costumo abrir esse precedente com ninguém, mas já que vou te devorar, pergunte, pode fazer as perguntas. E o vagalume perguntou, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não, não pertence. Eu te fiz alguma coisa? Não, não fez. Por que você então quer me comer? E a cobra respondeu, porque não suporto ver você brilhar. Olha para isso, que cobra peçonhenta. Eu não suporto ver você brilhar. Então, assim, a inveja realmente é uma coisa tremenda, né? Uma coisa tremenda, porque faz isso mesmo, dessa pequena metáfora, né, da cobra e o vagalume. Quando as pessoas se destacam, e infelizmente isso acontece às vezes até dentro das igrejas, né? Muito mais no mundo, acredito, né? As posições, há muita inveja, por exemplo, na política, há muita inveja nas grandes empresas, há muita inveja no mundo da fama, seja cantores, atores, jogadores de futebol. Nesse ambiente onde você tem uma probabilidade de crescimento e de aparecer, né? É como diz mesmo aqui essa pequena metáfora, quando se brilha, né? Quando você tem uma chance de brilhar, de ser visto, de ser aplaudido, de ser admirado, acontece muito essa questão de inveja. Um dia desse eu estava visitando uma moça, uma jovem, que ela estava com um problema de depressão, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, lendo a palavra, orando por ela, e ela começou a contar, né, por que ela estava naquela situação, já tinha sido afastada do trabalho por algum tempo, por conta daquela depressão, e estava em tratamento, enfim. E quando a gente perguntou, o que está acontecendo com você, como foi que você sentiu isso, e ela começou a falar que tudo começou numa perseguição no trabalho, né? Ela é uma pessoa que é uma policial militar, tinha destaque no trabalho, tem muita facilidade na comunicação, dinâmica, todo mundo estava sempre solicitando os seus serviços ou querendo
alguma ajuda, e isso causou uma inveja muito grande em um dos superiores, né? E ela vinha sofrendo então um tipo de perseguição no trabalho, e ela foi se abatendo, foi ficando triste, até que ela adoeceu por conta disso. Então, minha gente, inveja é uma coisa terrível. Deus nos guarde de sentir inveja, Deus nos guarde de sermos invejados por alguém, porque é tanto uma coisa, tanto é ruim invejar como é ruim ser invejado, é triste, né? Então que nos guardemos, né, desse sentimento tão mesquinho que é a inveja, né? Ouçamos a palavra do Senhor quando ela nos diz que a gente nos livremos da inveja, é o conselho aqui, como a gente falou, né? 1 Pedro 2:1. Livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E Gálatas 5:26, repetindo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, né? Não devemos nos portar assim. Devemos combater todo sentimento de inveja, né? A gente deve se alegrar com o sucesso das outras pessoas. Hoje em dia a coisa está tão séria que às vezes é complicado você até postar alguma coisa na rede social, né? Você pode expor muito sua vida para não atrair invejosos, e você não pode realmente, tem que ter muito cuidado com tudo, né? Porque muitas vezes, às vezes você não tem nada assim, materialmente falando, um exemplo, mas se você está feliz, está sorrindo, está em paz, tem muita gente que te inveja, sabia? Porque a paz incomoda, a felicidade incomoda, a quietude incomoda, você ser autêntico incomoda, porque a autenticidade hoje é uma coisa muito rara. Então, quando você é autêntico, você é verdadeiro, você é transparente, né? Você não se maqueia, você não usa máscara, você não se esconde, né? Você é natural, você, sabe, você brilha como vagalume. Então você atrai muitos invejosos. Que Deus nos guarde desse sentimento de sentir e de praticar. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por a sua palavra. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos instrui, nos orienta a fugir da inveja, nos livrar da inveja e a viver uma vida, Senhor, que te agrade, que seja uma vida alegre, feliz, mansa, cheia de bondade, cheia do teu Espírito Santo, e que a gente possa nos alegrar, Senhor, com o sucesso do outro, com a vitória do outro, com a alegria do outro, com as conquistas do outro. Nos ajuda, Senhor, a nos amarmos verdadeiramente, Pai, e que fujamos de todo o sentimento mesquinho da inveja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, beijo enorme no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.